Oi gente, tudo bem? Infelizmente o vídeo de hoje não é feliz, não é um vídeo sobre um assunto agradável. Eu queria comentar com vocês a respeito da morte da bancária Lilian Calisto, né? Que infelizmente faleceu depois de realizar um procedimento estético com o conhecido Dr. Bumbum, né? Ele foi apelidado assim e é assim que ele gostava de ser chamado nas redes sociais. Eu queria falar de alguns aspectos que me deixaram assim bastante impactada. Por exemplo, essa moça veio aqui para o Rio de Janeiro sem contar à família o que ela viria fazer aqui. Então ela combinou com uma amiga e ela veio para o Rio de Janeiro e a família sem fazer ideia do que ela estaria realizando. Então imagine, né, o choque, né? Eles nem sabiam que ela iria fazer essa cirurgia e de repente eles têm a notícia da morte dela. E tudo aconteceu por um ato de imprudência. E por falar em imprudência, a gente tem que pensar o seguinte: antes de se entregar nas mãos de um médico para fazer uma cirurgia plástica, a gente precisa pesquisar para saber quem é esse profissional. Então você precisa correr atrás de informações. Não fica só atrás de Instagram, as fotos de antes e depois que ele publicou, sabe, o jeito tão legal que ele fala com os seguidores, porque esse cara em especial ele tem um monte de seguidores, né? A maioria esmagadora são mulheres. Você não tem que se ater a isso, a redes sociais. É importante que você faça uma pesquisa minuciosa. Então, nessa pesquisa, você precisa saber se esse médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque não basta ser só médico, não basta ser só cirurgião. Ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E você pesquise para saber se ele tem algum processo nas costas, se não tem, se houve falecimento, se foi algum tipo de imprudência, se houve intercorrência, pesquise. Tem sempre alguém que coloca em algum lugar, às vezes existem processos abertos e essa moça veio muito cega, com muita vontade de mudar o corpo a qualquer preço, né? E acabou nisso. E essa necessidade de mudança do corpo eu entendo completamente porque eu sou mulher, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que se cercar de cuidados. Se a gente não fizer isso, quem fará por nós, né? A gente sofre uma pressão da sociedade muito grande em cima dessa coisa de que a gente tem que estar sempre linda, maravilhosa, perfeita, tem que ter a juventude eterna. E isso ninguém consegue, né? Então a gente observa lá no Instagram mulheres lindas, maravilhosas, poderosas, peito duro, barriga tanquinho, bumbum na nuca, pernas bem torneadas, trabalhadas, e de repente a gente olha e fala: nossa, eu não sou nada disso, né? E você se esquece que muitas dessas pessoas vivem em função do corpo, abrem mão de vários prazeres e muitas vezes é Photoshop. Muitas vezes são fotos produzidas para parecerem melhores do que realmente são. E a gente fica naquele desespero de ficar se comparando e querendo ser igual. E isso acaba levando a um processo, sabe, interno, onde a autoestima vai fazendo isso e a gente vai ficando com o psicológico completamente comprometido. E eu posso dizer para vocês que eu participo de alguns grupos, né, de pessoas que querem saber a respeito de cirurgia plástica, porque desde criança eu sempre me interessei por esse tema. Foi por um acaso do destino que eu não me tornei médica, né? Não houve oportunidade, mas é um assunto que eu gosto de pesquisar, principalmente cirurgia plástica. E eu vejo várias mulheres publicando o tempo todo. E é uma insatisfação imensa com os seus próprios corpos. E existem fotos assim que as meninas publicam que eu fico: meu Deus, tinha o seio perfeito, um peito bonito. Aí faz a cirurgia, né, para colocar o peito maior, coloca silicone, aí tá lá cheia de cicatrizes. Às vezes existem processos inflamatórios, né? E de repente a cicatrização não é das melhores. Existem vários casos em que as mulheres perdem os mamilos porque às vezes dá necrose de tecido, fica repuxado, rejeição da prótese, a prótese fica encapsulada. Existem N casos que podem acontecer depois que você resolve fazer uma cirurgia plástica. Então a gente precisa estar preparada porque podem acontecer intercorrências em qualquer cirurgia. Qualquer uma que você vá fazer, ainda que não seja plástica, podem acontecer intercorrências.
E se você está dentro de um ambiente hospitalar, você tem um respaldo de profissionais e equipamentos que podem salvar a sua vida. Agora imagine essa moça que fez essa cirurgia dentro do apartamento do tal médico. Que respaldo ela tinha? O que poderia ser feito por ela? O que aconteceu foi que ela ficou passando mal, foi levada às pressas para um hospital e quando chegou lá, né? Infelizmente a vida dela não pôde ser salva porque ela teve uma sequência de paradas cardíacas. Agora imagine uma pessoa que tem família, filhos, amigos, carreira. De repente sai feliz da vida querendo dar uma retocada no corpo e retorna dentro de um caixão. Então a gente tem que pensar bem, porque o que é mostrado pra gente nas redes sociais é mentira. Muitas vezes é mentira. E não vejo fotos de antes e depois mostrando a mulher linda, maravilhosa, feliz com a sua família, né? No antes e no depois colocar a mulher dentro de um caixão morta sendo enterrada. Isso ninguém mostra. Então se ninguém mostra, é a gente que tem que correr atrás. Sabe? Não vou dizer, você não tem que mexer nunca no corpo. Se existe um desejo dentro do seu coração de mudança, faça, mas seja consciente. Não existe milagre, gente, essa coisa, eu quero bumbum na nuca. Taca Metacril aqui, vamos deixar meu bumbum redondinho, bonito lá em cima. Não é milagre. Aliás, a substância que foi apelidada de Metacril, ela é cheia de polímeros sintéticos, sabe? Que eles, uma vez dentro do corpo humano, é muito difícil você retirar. Eles podem levar a processos infecciosos, sim. E um daqueles negocinhos pode vazar lá pela corrente sanguínea e chegar até o pulmão e dar uma embolia pulmonar. A pessoa fica sem chances de sobrevivência, sabe? Não tem jeito. Isso ninguém fala. Então, você quer um bumbum grandão? Você não nasceu com bumbum, né? Com tendência a ter bumbum grande. Então procura um cirurgião e coloca uma prótese de silicone. Uma prótese. Faça uma gluteoplastia da forma como tem que ser feita. Mas desse jeito nunca vai dar problema. Pode ser que dê, mas a probabilidade é bem menor, porque você está colocando um produto que foi feito para ser utilizado daquela forma. Aliás, o Metacril, quando ele foi criado para ser usado em quantidades muito pequenas no corpo humano, para corrigir uma coisinha aqui e ali, coisas muito pequenas. E as pessoas se submetem a colocar litros no corpo, não tem como dar certo. Pode ser que a pessoa não morra na hora, mas pode morrer depois. São vários e vários casos de pessoas que depois de tempos usando o tal Metacril começam a ter processos infecciosos graves e vêm até a óbito. Então é preciso que a gente esteja esperta com relação a isso. E com relação à cobrança estética, a gente tem que ser um pouco menos exigente consigo mesma, sabe? Procure cuidar da sua saúde, então você tem que estar bem de saúde, que é o principal. Então quando você está bem por dentro, você consegue estar bem por fora. Você procure fazer tudo o que você puder para se manter cada vez melhor. E quando eu digo cada vez melhor, é em todos os sentidos. Há quase 20 anos atrás eu fiz uma cirurgia de redução de mama, né? Não tinha um peito imenso, mas tinha o seio maior. Fiz a cirurgia, não me arrependo. Fiz no hospital, no centro cirúrgico, com uma médica habilitada. Gostei do resultado e não fiquei mexendo depois, tá? Não fiquei mexendo. Eu até andei pensando uns tempos aí, vou botar silicone, porque eu perdi bastante peso, né? Aí depois recuperei uma parte, mas isso é outro assunto. Mas eu perdi bastante peso e eu falei assim, vou botar silicone. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu coloco silicone? Porque várias amigas colocando, né? Na minha faixa etária, todo mundo querendo colocar silicone. E, de repente, eu fiquei assim, será que eu realmente preciso colocar, né? Mas eu fui até um cirurgião plástico e a minha necessidade maior era dar uma recalchutada, assim, aquela barriga, sabe? Chapadinha, deixar a cintura mais fina e tal. Queria mexer na perna, eu queria fazer praticamente uma revolução. Fui ao consultório, o médico pediu para que eu tirasse a roupa, tirei. Ele me avaliou e no final ele falou o seguinte, olha, para o nível de flacidez que você tem no seu corpo, se eu fosse você, não faria cirurgia. Porque não vale as cicatrizes que você vai adquirir. Então eu achei bastante interessante da parte dele
me levar para esse outro lado. Ao invés de querer ficar me enfiando uma cirurgia, me enfiando um procedimento, o cara falou simplesmente, pensa direitinho, de repente nem é isso que você quer, você vai ficar com cicatrizes sim, será que tá valendo isso tudo? Eu pensei, eu acabei não fazendo. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que daqui para o final da minha vida eu não vou mexer em nada, né? Pode ser que eu mexa em alguma coisa, mas eu não tenho planos. Eu não tenho planos e se eu fizer vai ser com respaldo médico, com profissionais habilitados dentro de um centro cirúrgico. E outra coisa também muito importante, eu vejo nesses grupos que eu participo que as meninas nunca estão satisfeitas com o resultado. Faz abdominoplastia, daqui a pouco faz retoque, aí puxa de novo, coloca silicone, aí não gostou do tamanho, aí coloca maior. Quanto maior o silicone, maior a queda, que às vezes o próprio tecido não aguenta, e eu já vi várias pessoas assim, né, que colocam o silicone, tá lindo e maravilhoso, dentro de 6 meses aquilo cedeu, então fica aquele peito grande de silicone caído, porque acontece, peito de silicone também cai. Pesquisa na internet para você ver como eu não tô falando bobagem. Então eu canso de ver, gente, pessoas que às vezes tinham corpos bonitos e que se submeteram a procedimentos e a coisa ficou pior. Então eu vejo meninas que tinham o peito bonito e daqui a pouco ficou com uma mama maior do que a outra, muito maior. Problemas de cicatrização, perdeu o mamilo, peito torto. Gente, né? Então quer fazer, faz, mas faz sabendo que qualquer cirurgia pode dar problema, sim. E outra coisa, não existe mágica, né? E as pessoas querem tudo muito rápido. Uma coisa que andou voltando com força total, e eu pensei que já estava erradicada essa porcaria, é o tal do silicone industrial. Inclusive esse médico, na qual essa moça veio a falecer por conta do procedimento dele, ele estava aplicando esse silicone. Tem casos de pessoas que contaram que pagaram para fazer um tipo de procedimento e ele mentiu e colocou silicone industrial. Aliás, aqui no Rio de Janeiro está uma febre de silicone industrial entre mulheres, porque é o tal do barra mil, né, que você compra até na loja de material de construção, baratíssimo, e é injetado no corpo das pessoas. Gente, sabe? Aquilo escorre, aquilo a pessoa coloca no rosto, aquilo vai parar não sei aonde. Coloca na mama, aquilo vai parar na barriga. Bota no bumbum, aquilo vai pro pé. Gente, sabe? É muita loucura você querer a todo custo. E tem esse inferno desse Instagram que fica, sabe, na cabeça das pessoas com esse desespero de perfeição que nunca ninguém vai atingir. Então, quem tem dinheiro, né, em tese, deveria procurar alguém que oferecesse cirurgias que fossem o mais seguras possível, né? Mas mesmo assim, quer colocar o Metacril, quer que seja rápido. E quem não tem dinheiro está colocando até o barra mil, gente. Onde é que nós vamos parar? Então a gente tem que entender que cirurgia plástica é coisa séria. Não vá pela cabeça da sua amiga, da sua conhecida, da sua vizinha. Aquela coisa, a artista tal fez, olha como ela tá linda, ela é ela, você é você. Olhe-se no espelho e se reconheça, se ame. Se ame. Quer emagrecer? Emagrece. Tô te apoiando, amiga. Quer engordar? Quer continuar gorda? Continue, mas cuide da saúde, verifique as taxas. Quer ir para academia? Vai. Quer dançar? Dança. Mas não se ponha em perigo por conta da pressão da mídia, por conta de pressão estética. Seja feliz e ninguém consegue ser feliz sem saúde. E se acontecer uma coisa dessa com você, aí não morre, né? Mas aí fica toda torta, né? Aliás, quem fica torto ainda tá bom, né? O pior é quem morre. Então pense na sua família, pense em quem fica, né? E faça tudo para cuidar do bem mais precioso que você tem, que é a vida. Infelizmente essa moça perdeu a vida, mas que esse vídeo, esse simples vídeo, sirva para levar a gente a uma reflexão e a gente pensar direitinho até que ponto vale a pena fazer tudo em prol da tal beleza. Olha, um abraço para vocês, um beijo e até a próxima.